Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se, e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz expiação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morem. É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão esse sábado. Deus eterno e todo-poderoso, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Estamos aqui diante de Ti para dar início, abrirmos esse jejum de Yom Kippur. Esse dia do restauro, esse dia da restauração, esse dia de expiação. E pela Tua ordem, Senhor, o 10º dia do 7º mês, no entardecer do 9º dia, até o entardecer do dia seguinte, estamos aqui para iniciar, para abrir, Senhor, esse período de 25 horas de jejum, de dedicação, de expiação. Senhor Jesus, Deus eterno e todo-poderoso, peço que aceite esse nosso período que estaremos consagrando unicamente a Ti. Você que está iniciando esse jejum de Yom Kippur agora, dentro das tuas possibilidades, dentro das tuas situações de saúde, aproveite a abertura deste portal espiritual e se coloque nesse momento diante de Deus, elevando o seu pensamento pedindo que o Senhor, à medida da tua possibilidade, aceite este jejum, aceite este momento que você vai estar dedicando a Ele, essas horas que você vai estar dedicando a Ele. Hoje é dia de tribunal espiritual. Hoje é dia de nós nos colocarmos totalmente na dependência de Deus. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida.
O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aproveite esse momento, ao som desse shofar, e abre esse momento espiritual, esse portal espiritual, e apresente a Deus aquilo que você mais precisa nesse momento. Por que que você está fazendo esse jejum? O porquê que você fez essa preparação de 10 dias? O porquê você fez as renúncias? Mas se apresente diante de Deus agora, não apenas fazendo pedidos materiais, mas peça a Ele, antes de tudo, misericórdia. E como diz o Salmo, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Que ao final dessas 25 horas de jejum nós possamos ser essa pessoa e entrarmos no seu santo lugar. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E neste exato momento, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade. Se conecte, apresente seus pedidos, suas petições. Peça misericórdia ao Pai. E que Ele aceite o nosso jejum. Aceite as ofertas que você vai fazer ou já fez. Aceite as tuas renúncias. E que Satanás não tenha mais nenhum tipo de legalidade. Que os demônios, os obsessores, sofredores não tenham nenhum tipo de legalidade para te acusar perante o tribunal espiritual que está aberto neste exato momento. Peça misericórdia ao Pai. Eu sei que você tem muitas coisas que você precisa que se resolvam na sua vida, mas agora é o momento de você pedir misericórdia. Para que esse Deus Todo-Poderoso, Ele venha até você agora como justo juiz. Deus eterno e todo-poderoso, conheces a fidelidade de cada um de nós que estamos aqui nesse tratamento, Senhor, que estamos aqui realizando, iniciando a abertura desse jejum. E eu quero de modo particular apresentar-te, Senhor, a Mariane, a Vânia, a Cláudia Abreu, o Daltro, a Gabriela, o Cláudio, a Cleida, a Odila, a Lúcia Helena, o Moacir, a Ana Brígida, a Isolete, a Thaís, a Maria Eugênia, a Tayla, o Paulo Roberto, a Cláudia,
o João Gabriel, e eu também, Senhor, quero me apresentar diante de Ti. Senhor, Tu conheces cada um de nós, sabe das nossas faltas, sabe daquilo que nós precisamos melhorar, sabe, Senhor, o quanto fomos sinceros nas renúncias. Senhor, mas eu te peço, Senhor, pelo nome e pelo sangue de Jesus, não olhe as nossas culpas, mas olhe, Senhor, a Tua obra em nós. E pelos méritos de Cristo na cruz, sê misericordioso, Senhor, com cada um de nós, para que nós possamos proclamar o ano da Sua graça em nossas vidas. Pelo nome e pelo sangue de Jesus, eu dou ordem agora a todo obsessor, todo espírito em sofrimento, toda simbiose espiritual. Eu dou ordem agora a toda entidade negativa, mago negro, eguns, quiumbas, quinzilas, daimos, demônios, servos astrais, entidades astrais, íncubos, súcubos. Tu, Satanás, pelo nome e pelo sangue de Jesus, saia da vida, saia do campo espiritual, do campo energético, saia da família, saia da casa de cada um de nós. Pelo nome e pelo sangue de Jesus, você não tem mais legalidade. Os obsessores, sofredores não têm nenhum tipo de legalidade para agir em nossas vidas. Eu repreendo todo espírito de sono, todo espírito que esteja querendo tirar o nosso foco dessas horas de jejum. Eu repreendo todo espírito que esteja querendo colocar fome, querendo colocar algum tipo de necessidade para tirar o nosso foco do Senhor. Pelo nome e pelo sangue de Jesus, hoje, Satanás, o teu domínio sobre a vida de cada um desses que foram nomeados aqui, cessa agora. E Deus desce com seu Espírito e visita cada um de nós como justo juízo misericordioso. E sim, Pai, Tu sabes que nós temos coisas ainda para melhorar. Mas hoje toda a legalidade do mal nas nossas vidas cessa nesse momento. E que essas horas de jejum sejam um recomeçar. E que nós encontremos a Tua misericórdia, Senhor, ao final deste jejum. Pelo nome e pelo sangue de Jesus está amarrado, repreendido, todo e qualquer tipo de espírito que esteja tentando te acusar, nos acusar perante os tribunais divinos. E, Senhor, eu apresento cada uma dessas pessoas mais uma vez, Senhor, lavadas pelo sangue de Jesus. E eu também, Senhor, me apresento mais uma vez e te peço, Senhor, que derrame Teu Espírito e me capacite para que eu possa viver bem esse jejum e interceder por todos estes
que estão fazendo esse jejum de Yom Kippur. Pelo nome e pelo sangue de Jesus, tudo isso nós te entregamos agora. Em Isaías 53 nós lemos: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, nós somos privilegiados porque temos acesso a celebrarmos um jejum como esse, a fazermos uma preparação como fizemos. E o texto continua: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamentos opressivos ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele será prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, enquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E nesse jejum de Yom Kippur, nós temos um intercessor. Nós temos um intercessor que vai diante de nós. Eu não sei você, mas nós não somos dignos desse intercessor. Mas Deus, na sua infinita graça, é tão poderoso que não só institui um dia de expiação, mas nos dá alguém que vai à nossa frente. Pelo sangue de Jesus, nós possamos sermos lavados durante este jejum. E que Deus, quando olhar para nós, encontre em nós a marca do Cordeiro. E a sua misericórdia venha mais uma vez sobre cada um de nós.
Eu peço que você, caso você não esteja com os teus olhos fechados, você queira fechar. E eu quero que você converse com Deus agora, nesse momento. Pergunte para Ele o que Ele quer de você. Por que você chegou até aqui, está fazendo fez essa preparação, está participando desse jejum? Converse com Deus agora e pergunte para Ele o que Ele quer de você. A oferta que você vai fazer é simbólica. E esse jejum, inclusive, que nós estamos fazendo, ele é simbólico. Porque se nós fôssemos jejuar, fazer algum tipo de sacrifício para sermos compensados ou acessarmos a graça dele, você tem ideia o que nós teríamos que fazer? Então se coloque em oração agora. Feche teus olhos e pergunte para Deus: o que queres de mim? Por que eu vim fazer essa preparação? Por que eu tô aqui, sei lá, meio até nem sem saber muito como é que funciona isso? Mas por que eu caí aqui para fazer esse jejum? O que tu queres de mim, Pai? Eu preciso da sua misericórdia. Mas o que tu queres de mim? Qual é a mudança que eu preciso fazer? Qual é o perdão que eu preciso liberar? Qual é a missão que tu queres que eu assuma que eu ainda não fiz? Permaneça alguns momentos com a espiritualidade. E deixa Deus falar com você. Faça essa pergunta para Ele e silencia a tua mente. Deixa Ele falar contigo. Eu vou até abaixar um pouquinho mais o volume do shofar para que o shofar não atrapalhe você. Fique só um som de fundo. E converse com Deus agora.
Pela cronologia bíblica, pela exegese bíblica, pelos estudos bíblicos, muitos eventos bíblicos aconteceram no 7º mês e nesse período que hoje nós estamos novamente vivendo esta memória desse período. Eu não sei se você sabia, mas foi nesse período de Yom Kippur que Ana, após anos de oração e jejum, concebeu Samuel. E quem foi Samuel? Foi aquele que sagrou o rei Davi. Foi mais ou menos nesse período também de Yom Kippur que, muito antes da oração e do jejum de Ana, Abraão sobe a montanha e, mesmo sabendo da promessa de Deus que ele seria pai de multidões, Deus envia um anjo até Abraão e diz que ele deveria sacrificar Isaque, que era o filho da promessa. E quando Abraão amarra Isaque e está para fincar a faca no menino, o anjo de Deus aparece. Não levante a mão contra o menino. A obediência de Abraão, a entrega de Abraão, a sua fé absoluta. Foi mais ou menos nesse período de Yom Kippur que as quedas das muralhas de Jericó aconteceram, o povo marchando, a vitória milagrosa, a consagração do povo através da obediência. E as quedas do muro de Jericó. O que será que precisa ainda ser derrubado na sua vida? E que isso seja derrubado durante essas 25 horas de jejum. Foi durante um período de Yom Kippur que acontece a libertação do exílio da Babilônia. Esse retorno para a Terra Prometida. É num Yom Kippur que Davi é consagrado rei. E é num Yom Kippur também que Davi, que ainda não era rei, derrota Golias. E quais são os gigantes da sua vida que ainda precisam ser derrubados? Foi num período de Yom Kippur que Maria recebeu a anunciação que seria a mãe de Jesus. E próximo da anunciação de Maria acontece o nascimento de João Batista. Também nesse período. É no Yom Kippur que Jesus inicia o seu mistério e a sua confissão pública de quem ele era. É batizado e a pomba desce. Este é meu filho muito amado. É num período de expiação que Paulo na prisão ora e é resgatado. Você tem ideia da quantidade de eventos bíblicos, de eventos espirituais que aconteceram neste período? Eu citei poucos aqui, eu citei alguns para você. E hoje você é privilegiada
de ter feito essa preparação, ter feito as renúncias. Se você não fez ainda, você pode fazer durante o jejum. E qual é o evento espiritual que Deus vai fazer na sua vida? Em tantos homens e mulheres ao longo da história da espiritualidade, da história da salvação, foram impactadas por este período de regeneração, de expiação. E transformações aconteceram. E qual é a transformação que Deus vai fazer na sua vida? Esteja aberto para tudo isso. É muito profundo o que nós estamos começando a fazer nesse exato momento. E mesmo você, os teus compromissos, no nosso país não é feriado no dia de Yom Kippur, infelizmente. Você tem a tua agenda, você tem os teus compromissos, sua família, mas não se desconecte desta energia que nós estamos iniciando agora e vai até o pôr do sol de amanhã. Porque eu tenho certeza que o mesmo Deus que ajudou Davi a escolher uma pedra que derrotou Golias, esse Deus vai visitar você, vai visitar a sua casa, vai visitar a sua família, vai visitar a sua vida e alguma coisa vai acontecer. Porque essa misericórdia dele vem de encontro a nós. E como tantos homens e mulheres foram impactados ao longo da história da salvação, você hoje está sendo impactado e tendo essa oportunidade de ter essa experiência profunda. Em nome do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, nós nos colocamos diante da tua luz divina, nesse 10º dia do 7º mês, e iniciamos neste momento o jejum de Yom Kippur, dia de expiação, arrependimento, purificação e entrega total. Senhor, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para a energia da transformação, da libertação e da renovação espiritual. Nós nos conectamos, Senhor, com os grandes momentos da Tua palavra e da Tua história. Como Abraão, que confiou plenamente, ofereceu o sacrifício de Isaque, nós entregamos totalmente a obediência da fé e confiamos na Tua provisão divina, Senhor. Com Ana, que orou e concebeu Samuel, nós apresentamos as nossas intenções, pedidos, sonhos, sabendo que toda oração sincera é ouvida. Como Davi, que foi ungido e consagrado, nos colocamos à sua presença. Aceitando a sua direção, liderança e proteção do Espírito na nossa vida. Com a queda das muralhas de Jericó, destruímos em nossas vidas todas as barreiras, medos, dúvidas, limitações espirituais. Com a vitória sobre Golias, manifestamos coragem, força, confiança absoluta na Tua proteção. Com o retorno do exílio da Babilônia, liberamos velhas prisões emocionais, espirituais, financeiras. Retornamos à nossa terra prometida, interior, de paz e prosperidade. Como o nascimento de João Batista, a anunciação de Jesus, nós acolhemos a luz da salvação, a promessa de redenção e a transformação profunda de nossas almas. Ó Cristo, Filho de Deus vivo, cujo sangue foi derramado na cruz, em favor de toda a humanidade, nós nos colocamos sobre a Tua proteção e expiação. Nesse jejum de Yom Kippur, ativamos a energia da purificação total,
a libertação de todo o pecado, toda dívida espiritual, toda limitação. Que o teu sangue derramado sobre a cruz abra os nossos corações, nossas mentes, nossos corpos para a renovação espiritual, para saúde, prosperidade, paz. Que cada intenção, oração, sacrifício realizado nesse jejum seja fortalecido, elevado e multiplicado em bênçãos, em harmonia com a tua vontade divina. Deus eterno e todo-poderoso, eu quero nesse momento também subir e entregar nos tribunais divinos as ofertas espirituais e financeiras que já foram realizadas. Senhor, eu apresento diante de Ti todas as ofertas espirituais e financeiras que já foram entregues, realizadas, recebidas. Eu coloco, Senhor, cada ação de generosidade, cada contribuição, cada ato de bondade, amor, serviço, diante dos Teus olhos, Pai. Pedindo que sejam registrados nos tribunais celestiais. Que todas as ofertas que ainda não foram reconhecidas, que ficaram esquecidas ou questionadas, sejam aceitas, elevadas e transformadas em bênçãos multiplicadas, conforme a tua justiça divina. Que as nossas vidas, nossas ações reflitam o teu plano de abundância, equilíbrio, justiça, trazendo harmonia para todos que estão acompanhando este jejum sagrado. Eu decreto pela autoridade do Altíssimo e pelo poder do sangue e do nome de Jesus, que todas as energias negativas, pesos espirituais, dívidas emocionais, financeiras, sejam lavadas e transformadas. E que os nossos espíritos sejam renovados, nossas mentes clarificadas e nossos corações purificados. Cada jejum, oração, oferenda realizada neste Yom Kippur seja aceita e multiplicada para o bem maior. Está feito, está feito, está feito. Com esse decreto espiritual, nós abrimos o jejum de Yom Kippur de hoje. E esse jejum de Yom Kippur, ele vai até o pôr do sol de amanhã. Com a entrega do jejum e a entrega mais uma vez das ofertas para aqueles que ainda vão realizar as ofertas. Eu peço a você que não fique disperso. Como eu disse durante a gravação e já falei em outros áudios e em outros vídeos também, no nosso país não é feriado. No nosso país não é feriado, então muitos de vocês vão trabalhar, muitos de vocês têm os compromissos familiares. Mas não perca, mesmo que você esteja nos teus compromissos, não perca essa conexão. E dentro das tuas possibilidades, entregue o jejum e faça o jejum que você puder. Se você ainda não assistiu, eu já coloquei lá no grupo um vídeo onde eu falo sobre o jejum e as ofertas. Assista, para que você tenha mais orientação sobre isso. E a partir de agora, inicia-se então o nosso jejum de Yom Kippur, que vai até o pôr do sol de amanhã. A cada 3 horas você vai receber orações, você vai receber intercessões, para que você possa ficar fortalecido. Deus possa falar com você nessas 25 horas de jejum e que você possa ser transformado. Para aqueles que ainda não fizeram as renúncias, faça o quanto antes. E para você que já fez as renúncias e acha que deve fazer de novo, faça.
E não fique disperso. Você não vai morrer se você ficar algumas horas sem assistir TV, sem ficar perdido com rede social. Aproveite esse momento, pegue um bom livro para você ler, pegue um devocional na internet, assista os vídeos da preparação de Yom Kippur que você talvez não tenha assistido ainda. Faça as renúncias. Leia bons livros. Para você que é cristão e que está se ligando a essa energia toda do cristianismo, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Se você não tiver, busque no seu celular um aplicativo aí de Bíblia. Leia os Salmos. Assim que possível, eu vou colocar lá no grupo uma playlist de músicas que pode te ajudar também a você ficar conectado com essa energia. A cada 3 horas você vai receber intercessão. Então, sempre que eu for fazer alguma intercessão aqui por todos vocês, eu vou colocar lá no grupo uma mensagem, uma oração, alguma coisa. E eu quero encerrar essa abertura do jejum de Yom Kippur que nós estamos fazendo agora com a oração da Ana Becoa. A oração da Ana Becoa é uma oração hebraica muito poderosa. São alguns versículos bíblicos que foram sintetizados e os 42 nomes de Deus que foram somadas as letras e foi montada esta oração. E essa oração é uma oração meditativa, ela é uma bênção espiritual. Então, para que você possa, inclusive, ter mais este apoio espiritual durante esse jejum de Yom Kippur que inicia-se agora. Eterno e sagrado, com a força infinita do teu nome, eu me coloco diante de ti. Liberta-me de todas as correntes que ainda me prendem ao medo, à dor, à ilusão. Que a tua mão poderosa desfaça os nós e abra os meus caminhos. Receba a minha súplica, Senhor da vida, purifica minha mente, meu coração, meu corpo, para que eu viva em retidão e amor. Guarda-me como a pupila dos teus olhos, pois em ti confio e busco a tua unidade. Que minha alma seja protegida em todos os planos. Abençoa-me e purifica-me com a tua justiça. Envolve-me com a tua misericórdia para que eu seja instrumento de luz com paixão nesse mundo. Ó santo e compassivo, com tua bondade, guia os meus passos. Mostre-me o caminho da verdade e da luz. Ó único exaltado, volta o teu lar para mim, teu filho, tua filha, e grave em meu coração a lembrança da tua santidade. Aceita minha oração, ouve o clamor da minha alma, pois tu conheces os segredos mais profundos do meu ser. Eu faço essa oração por mim e faço essa oração por todos esses, Senhor, que colocou no meu caminho e trouxe até aqui para esse jejum de Yom Kippur, para essa preparação que fizemos. Bendito seja para sempre o teu nome, a glória do teu reino eterno e infinito. Está feito, está feito, está feito. Bom jejum de Yom Kippur. E a cada 3 horas você vai receber aqui orações, você vai receber aqui intercessões. E agora é com você. O que eu podia fazer por ti é trazer você até aqui. E vou ainda continuar intercedendo a cada 3 horas nas orações, no relógio de oração que vamos fazer também ao longo desse jejum. Mas tem escolhas, tem situações que eu não posso fazer por você, é você que precisa se ligar a Deus e voltar para Ele. Gratidão, gratidão, gratidão.